Nos estúdios da Tempo FM, ele, André Peixoto, que é ele que é especialista em proteção de dados, está sempre com a gente aqui na Tempo FM. André, seja bem-vindo. Bom dia, que bom ter você de volta aqui na nossa programação. Como você está? Tudo bem, bom dia, Nay, bom dia a todos os ouvintes. Que coisa boa, que coisa boa. André, hoje nós vamos falar sobre justamente essa empresa Meta, que é a dona do Instagram, do Facebook. Ela cumpre essas exigências da ANPD e poderá retomar com restrições do uso de dados pessoais para treinamento de inteligência artificial. A gente vai falar sobre isso, porque a gente sabe que isso aí está bombando, realmente é o que está rolando aí na internet, saíram inclusive algumas notícias sobre isso. Agora, me fala um pouquinho quais são essas práticas, né, André, que a Meta fizeram com que a ANPD sentisse a necessidade de intervir com essa regulamentação. Você que realmente trabalha com isso. Pois é, a polêmica que teve aí na internet é porque a Meta, que é a dona do Instagram e do Facebook, eles estavam utilizando os dados das redes sociais, as nossas informações, as nossas preferências, as nossas interações. Perigoso, para né? Treinar. Pode ser bom ou pode ser perigoso, dependendo da forma como vai ser feito e para treinar a inteligência artificial deles, porque eles vão utilizar cada vez mais a inteligência artificial. Então, ela colocou isso na política, mas a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão governamental que cuida dessa fiscalização acerca da proteção de dados pessoais, Perfeito. Ele percebeu assim, que a política não estava tão transparente, que os direitos dos titulares de tomar conhecimento e de se oporem a esse tratamento de dados, oporem a esse treinamento que estavam utilizando com seus dados, não estava muito claro. Também não tinha muita clareza com relação aos dados dos menores de 18 anos e também com a base legal, uma hipótese legal de tratamento que tem na lei, que é o legítimo interesse, que é aquele que você não tem bem o consentimento, não tem um contrato prévio, mas não tinha muita clareza acerca da segurança desses dados que são utilizados sem o consentimento desse titular. Então, eram preocupações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles, num processo fiscalizatório, procuraram a Meta para fazer alguns ajustes nessas condutas. Perfeito. Antes da gente ir para a segunda pergunta, a gente já tem aqui uma dúvida. Fala para a gente o que é ANPD. Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela está para a proteção dos dados pessoais, como, por exemplo, a ANS, está para a saúde, sabe? Então, o MEC, então, o Ministério da Educação para a Educação. Então, é uma autarquia federal, é uma entidade governamental que cuida da fiscalização, do recebimento de denúncias e também para o estabelecimento de políticas nacionais de proteção de dados. Perfeito. E essa decisão dela de aprovar realmente o plano de conformidade da Meta, ela representa um avanço ou um alerta assim, para as outras empresas que usam realmente a inteligência artificial? Bom, como a lei ela tem ali seus 5 anos, né, tem 4 anos de vigência, a ANPD está nos primeiros trabalhos, já teve fiscalização no ano passado, em 2023, mas ela é importante por quê? Porque ela tem uma abordagem diferente. Ela recebe a denúncia ou ela toma conhecimento de um fato, chama a empresa para prestar esclarecimentos, identifica realmente que existem pontos para ajustes e ela convida essa empresa a apresentar um plano de conformidade. E aí depois ela aprova ou não esse plano de conformidade. Então qual é o precedente aí? É que as empresas que utilizam dados pessoais, até numa menor escala, por exemplo, podem sofrer um tipo de fiscalização por meio de denúncia, por exemplo, e ser chamada a essa conformidade. Agora, qual é a diferença? É que aquela empresa que já tem política de privacidade, que tem um DPO, que tem uma série de atividades, ela apresenta o plano e pode retomar com as atividades. Já aquela que não tem nada, não tem um encarregado de proteção de dados, não tem uma política de privacidade, não tem nada nesse sentido da LGPD, ela vai ficar um tempo muito maior suspensa para o exercício das suas atividades que usam dados pessoais. Olha que interessante, né, gente? Recebendo aqui nos estúdios da Tempo, André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados. Mas eu queria saber, essa decisão da ANPD, ela exige que a Meta facilite o direito de oposição dos usuários ao uso dos seus dados. Mas, assim, na prática, como é, assim, que uma empresa ela deve implementar esse direito, assim, de uma forma acessível, né? Pois é, muitas vezes, sem a gente saber, os dados da gente estão sendo utilizados sem o consentimento, você tem uma outra base legal ou um contrato, mas tem uma base, uma hipótese na LGPD que é o legítimo interesse. Para simplificar, é muito utilizado no marketing, tipo assim, ele diz, olha, eu vou utilizar os seus dados pessoais sem necessariamente pegar um consentimento teu, Perfeito. Mas eu vou ter o maior cuidado com eles, eu não vou usar todo tipo de dado e tal. Então ele tem essa camada de proteção, mas na prática não tem muita transparência. Então, uma forma de você não aceitar, retirar esses seus dados, é o que é chamado de opt-out ou option-out. Ele inclui o teu dado sem te consultar, mas ele facilita a tua exclusão. Então, hoje, as plataformas têm que deixar mais claras
as possibilidades, as hipóteses, por exemplo, sendo bem informado, estando exposto lá na rede social ou em outras plataformas para você dizer, ó, por exemplo, seu dado está sendo tratado para inteligência artificial. Você gosta, pode continuar, podemos? Não, eu quero retirar. Então, essa facilidade de você excluir alguns tratamentos que você não concorda. Olha que interessante. Fala como vai funcionar esse processo de, por exemplo, fiscalização. Essa fiscalização ela pode ocorrer de duas formas, né? A gente tem, por exemplo, na NPD, agendas fiscalizatórias para determinados setores da economia. Você tem também a partir de ações proativas da NPD, mas também de denúncias. Inclusive, lá no site da NPD, o formulário para denúncias de quando você suspeita ou quando tem alguma violação nos seus dados pessoais é bem facilitado. Então, a NPD recebe essa denúncia no próprio site, entra em contato com a empresa por meio do DPO, ou encarregado de proteção de dados, e a partir daí tem os esclarecimentos, os prazos, e aí pode dar uma sanção, que não é só necessariamente uma multa pecuniária, mas pode ser suspensão das atividades, necessidade de publicizar a infração. Então tem uma série de sanções, além de multa, que a NPD pode praticar. Muitas vezes, você ficar impedido de utilizar o dado pessoal, um cadastro, alguma coisa, é até pior do que você pagar uma multa, porque suspende a atividade por completo. Então, a NPD ela tem um processo fiscalizatório de várias maneiras e as empresas precisam estar preparadas para isso. E agora a curiosidade do dia, a gente sabe que na última utilização enfim, atualização do WhatsApp, a gente sabe que agora também a inteligência artificial, a Meta AI, que é conhecida, ela está lá. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa implementação e essa novidade, né? Até eu, porque eu tenho muitas dúvidas. Pois é, muita gente foi surpreendida com a inteligência artificial no WhatsApp exposta ali para você, o Meta AI, né? O que é essa ferramenta? Ela é exatamente uma inteligência artificial, tipo o ChatGPT, que você vai no site ou abre o aplicativo, ou o Gemini. Só interrompendo, ele falou AI, é porque é em inglês, mas não. aí tá, mas AI. IA, melhor, né? Então, IA, que é a inteligência artificial, desculpa. Mas, assim, você tem essa inteligência implementada. O que é a Meta, que é dona também do WhatsApp, que não foi objeto da decisão. A decisão da NPD foi só Instagram e Facebook. Perfeito. Mas realmente o assunto do momento é essa questão da utilização. Por quê? Porque você está na mão. Todas as pessoas quase todo mundo utiliza o WhatsApp. E está lá como lá em cima no teu mecanismo de busca. Então você pode conversar como se fosse uma conversa com uma pessoa, pedir para criar imagens, ele faz pesquisas para você, ele responde. Então, aquilo que você antes precisava ter que ir no Google, no Gemini do Google, ou no Copilot, no aplicativo, ou no site do ChatGPT, você tem no mesmo aplicativo com muito destaque no WhatsApp. E aí é uma ferramenta ainda em evolução, mas aí mostra aí, deixando bem explícito, como ele utiliza essas nossas conversas, interações para treinar essa inteligência artificial. A gente pode, inclusive, dizer que tem um pouquinho do que foi aplicado no Telegram? Porque o Telegram já tem um pouco disso, já tem um bom tempo, né? Dessa questão da inteligência artificial. As empresas, de um modo geral, por exemplo, o comércio eletrônico já usa muito inteligência artificial. A novidade que veio com o ChatGPT foi essa massificação, a popularização, e virou, depois que ele foi lançado, assim, está muito no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas isso que o Meta fez é bem diferenciado, porque você tem uma ferramenta de consulta, de conversa que, além dele utilizar as tuas conversas, as tuas interações como aprendizado para ele e para te dar respostas melhores, né? Ele está muito à mão. Então ele tem uma vantagem muito grande das pessoas muitas vezes utilizarem. Muita gente que ainda não usou o ChatGPT, ou que não foi para o Gemini, ou que foi para outras plataformas como o Copilot, tem ali na cara todos os dias, toda vez que vai conversar no WhatsApp, o Meta AI. E a interação é como uma conversa de WhatsApp mesmo. Inclusive para criar imagens e para conversar e pesquisar para você. Então, muito cuidado também com o que a gente põe ali de informação, especialmente dados pessoais. E é isso que eu já queria que você finalizasse. Uma dica para as pessoas que usam a inteligência artificial. Tem um lado positivo, mas também a gente sabe que tem um lado negativo. Então, deixa essa dica aí para a turma. Olha, para compreender bem, a primeira dica que eu digo assim é você não delegar para a inteligência, né? Você pergunta e se base. Não, ele usa como uma assistência. Perfeito. Então, por exemplo, no seu dia a dia, você usa como uma pergunta, como para aprimorar, como um cuidado que você tem ali para algumas coisas, sabendo que ele tem limitação de pesquisa, ele tem limitação, às vezes ele faz o que a gente chama de alucinações, são respostas totalmente malucas, né? Então, isso ainda existe, né? E para o uso profissional, muito cuidado com as informações sigilosas da empresa, com os dados pessoais que são colocados ali na plataforma, evitar colocar esse tipo de informação.
E, por fim, a pessoa aprender como funciona. Da mesma forma que a gente aprendeu no computador a digitar no teclado, a ligar o computador, a abrir os aplicativos, a gente, e depois de você revisar o que foi feito, imprimir direitinho, a gente tem que fazer a mesma coisa com a IA, que é, você vai entender como é que são as perguntas, que tipo de subsídios eu devo dar para ter as melhores respostas. E como profissional, ser especialista para poder revisar. Ou seja, não delega. Usa ele como um assistente que vai lhe dar um apoio, mas o trabalho de pesquisa, de pergunta e depois de revisão, de resposta, de aprimoramento é sempre seu. Olha que interessante. Recebendo nos estúdios da Tempo FM, André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados.